Será que é muito difícil fazer amizade na Holanda? Ou melhor, será que é muito difícil fazer amizade com nativos na Holanda? Eu já vi algumas vezes no grupo de brasileiro algumas pessoas dizerem que os holandeses não gostam de fazer amizade, que eles são difíceis, que eles são muito fechados e que eles não dão oportunidade para ninguém para fazer amizade. E isso é uma coisa que desde que eu mudei para cá, eu sempre fiquei observando e também estava bastante curiosa de saber como ia ser a minha vida aqui, se eu ia conseguir fazer amizade com holandeses, né? E com o tempo, eu fui desenvolvendo a minha teoria sobre isso. Porque eu comecei a refletir e comecei a olhar até para minha vida no Brasil. Então, as amizades que eu tenho no Brasil, por exemplo, são pessoas que orbitaram ali ao meu redor de alguma forma, né? O que eu orbitei ao redor delas. Então, por exemplo, se eu pegasse as minhas 5 melhores amigas, amigos, uma eu conheci no colegial, outras 2 eu conheci no trabalho e as outras 2 eu conheci através de uma dessas amigas. Ou seja, a gente vai conhecendo as pessoas conforme os ambientes, os lugares que a gente vai passando. E pensando ainda na minha vida no Brasil, eu também reparei que eu nunca fui muito de ir atrás de fazer amizades com estrangeiros. Tipo, vou atrás de estrangeiros que chegaram no país, que estão tentando fazer amizade porque eles estão perdidos, porque é natural. Eu não tinha essa cabeça, nunca pensei nisso. Pensei em procurar estrangeiros, tipo, para conversar, mas sempre gente que nem no Brasil tava morando. Então, era uma outra questão, assim, não era nem de fazer amizade, era de conversar, de aprimorar meu inglês, esse tipo de coisa. Então, eu nunca fui, assim, atrás de fazer amizade com alguém, nem estrangeiros e nem brasileiros. As coisas aconteciam de maneira natural, né? Eu não conhecia as pessoas que eu conheci porque eu falei assim, meu Deus, preciso arranjar amigos, preciso fazer amizades. Como vou fazer amizades? Isso aí, fazendo amizades. Não. As coisas foram acontecendo naturalmente na escola, no trabalho, em reunião de amiga que leva outra amiga, esse tipo de coisa que as coisas foram se desenrolando e de um monte de gente que eu conheci, se pensar, por exemplo, no trabalho, conheci muita gente no trabalho, eu trabalhei em várias empresas, então naturalmente eu tive contato com muita gente diferente. Daquele monte de gente ficou realmente, que eu chamo de amigo, um extratozinho assim, né? Sei lá, 5%, nem, talvez nem isso dessas pessoas, né? Esse é um processo natural da vida, acho que no mundo inteiro. Que até um dia eu conversando com meu namorado, eu perguntei pra ele, mas assim, da onde que você tem, né? Pegar seus amigos, de onde você conhece seus amigos? E aí, muitos deles são do futebol, de assistir jogo. Holanda é um país pequeno, todo mundo se encontra, principalmente quando você torce para o mesmo time, que é um time pequeno, que é o time aqui da cidade. Então, ele acabou fazendo muitos amigos nessa questão do futebol, porque ele adora futebol, então ele viaja muito para assistir jogo de futebol. E aí, assim, ele acabou formando ali um grupo de amigos que respira, orbita em volta do futebol. E aí tem algumas outras pessoas que era vizinho da cidade onde ele morava, ou gente que ele conheceu na escola. Também tá vendo que é tudo mais ou menos a mesma questão? E aí estamos nós, a gente muda de país, chega numa cidade nova, tudo diferente, e a gente quer fazer amigo. Mas aí a gente não tem trabalho, que nem no meu caso, cheguei, não tinha trabalho. O que eu tinha de oportunidade para fazer amizade? Os amigos do meu namorado, porque como eu vim morar com um holandês, então eu comecei a fazer amizade com os amigos dele. Eu fui super bem recebida pelos amigos dele, me sinto super bem quando a gente tem alguma coisa, algum evento, ou quando alguém vem na minha casa, quando a gente vai na casa de alguém. É super bacana, me sinto bem, gosto deles, me tratam bem, conversam comigo. Eu tento conversar em holandês, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas enfim. Até por essa visão de como eu fui recebida pelos amigos dele, eu vejo que, sim, os holandeses eles são bastante reservados, assim, com várias coisas, sabe? Eles não são pessoas que chegam e se abrem, assim, para uma pessoa que eles nunca viram na vida, como acontece muitas vezes no Brasil, né? O brasileiro é um pouco mais caloroso, o brasileiro é um pouco mais aberto, realmente. Mas não quer dizer que os holandeses não querem fazer amizade, ou que eles são frios, ou que eles não ligam. Eles têm um jeito diferente de lidar com as coisas. Eles têm um jeito mais devagar de deixar as pessoas adentrarem ao espaço
deles, né? No sentido de o espaço emocional, vamos chamar assim, né? Então eles têm um jeito diferente, mas eles são calorosos quando eles querem ser calorosos. E na verdade, o que acaba acontecendo muito, que aconteceu muito comigo, é de me aproximar muito da comunidade brasileira, que aí eu achei um grupo de brasileiros aqui, fiz amizade com várias pessoas, conheci várias pessoas diferentes. No grupo de brasileiros da Holanda acabou saindo um grupo no WhatsApp de mulheres que estão aqui também com visto de partner, que a gente tem uma série de questões em comuns e coisas que a gente tem que resolver do nosso visto. Tem mulheres que estão espalhadas pela Holanda, e aí tem uma em específico, por exemplo, que mora aqui na cidade, ela já veio aqui na minha casa, já fui na casa dela, então a gente já tem uma amizade mais profunda, através dela eu fui conhecendo outras pessoas também. Enfim, a comunidade brasileira é uma coisa muito boa e é legal porque são pessoas que têm a nossa cultura, que têm a mesma cultura que eu, que parte de uma mesma base que eu. Então, quando eu vejo uma situação aqui e eu comento, por exemplo, com as meninas desse grupo no WhatsApp que eu tenho, a gente está partindo do mesmo ponto de vista para algo diferente. A gente começa a interpretar o que é o meu namorado que é assim ou o que é realmente da cultura holandesa, que todo mundo é assim. E isso é muito, muito importante nesse momento que a gente está meio que se reconstruindo em outro país, né? Para entender como as coisas funcionam. Conversar com alguém que é do mesmo país que você, que tem a mesma cultura, tem a mesma visão, ajuda a entender melhor algumas questões. E esse grupo me ajuda muito nesse quesito, em outros também. E outro grupo que eu me aproximei muito são os expatriados de diversos países, porque independente de ter a mesma cultura que eu, eles têm as mesmas dificuldades que eu, de chegar num país, de às vezes não ter emprego, de não ter amigos, de não conhecer muita gente, de não saber como as coisas funcionam. Então a gente também troca muita informação, a gente acaba acolhendo um ao outro muito, né? Nessa história de tentar fazer amizades. E nessa história de tentar fazer amizades, eu acabei fazendo amizade com uma mulher, por exemplo, da Colômbia, que ela é super legal, que ela é de uma ONG que eu também sou voluntária, e ela também é expatriada, também casada com um holandês, então a gente tem muitas coisas em comum, e às vezes a gente conversa, às vezes a gente sai. E outras pessoas que eu ainda tô conversando, que ainda não rolou de conhecer, mas acho que é um processo que leva tempo, que a gente não vai do dia pra noite desenvolver um monte de amizades. E também depende de algumas coisas acontecerem. Então, por exemplo, a questão do trabalho é uma fonte importante de fazer amizades, porque no trabalho você vai conhecer, vai ter acesso a um grupo diferente de pessoas, né? E ali, eventualmente, você também vai fazer novas amizades. Tem um vídeo meu nesse canal sobre trabalho voluntário na Holanda, que eu vou deixar o link no final deste vídeo, mas é uma forma que tem sido bacana para mim também de conhecer pessoas diferentes. Então, tem uma pessoa de um desses meus trabalhos, por exemplo, que a gente também já tá num contato mais fora do trabalho, de conversar sobre as coisas, de se ajudar em algumas coisas práticas do dia a dia. Então, são pessoas que vão chegando na minha vida, né? E que eu tô aos poucos vendo quem que a gente tem coisa em comum e quem que a gente não tem coisa em comum, né? Porque não é só conhecer gente, né? É achar coisas em comum. E achar coisas em comum não é sempre tão fácil assim. Porque tem 1000 grupos no Facebook de expatriados, de mulheres expatriadas, de brasileiros em Groningen, de expatriados em Groningen. Tem um monte de grupos assim da cidade, em qualquer país, qualquer lugar que você more, tem um monte de grupos desse tipo. Mas dali, daquele monte de gente, você achar alguém que bate assim direto com você, pra você realmente ser aquela amizade profunda, de é aquela pessoa pra quem eu vou correr quando eu não tô bem, não é só você se abrir, é você dar a sorte de encontrar alguém do outro lado que bate com você, né? De qualquer forma, é importante que a gente se abra, né, pro mundo, porque quanto mais isolado a gente fica, quanto mais a gente se isola dentro de casa, naturalmente mais difícil vai ser, mais tempo vai levar, né? Então é importante a gente se abrir, vai. Agora que o corona tá, se Deus quiser, amém. Agora que o corona tá indo embora, agora que o corona tá indo embora, né? Se Deus quiser, sai, se joga, vai pra evento, procura eventos na cidade, procura grupos, coloca no grupo, vejo um monte de gente falando, alguém quer fazer amizade, alguém quer ir comer, alguém quer ir tomar um café, alguém quer fazer alguma coisa. Cheguei aí já em vários desses encontros, assim. Eu acho que é por aí, tem que ir tentando mesmo, não é a missão mais fácil do mundo,
porque é meio cansativo. Às vezes você chega e encontra um monte de gente legal, com uma vibe boa que dá tudo certo. Às vezes você vai e fica ali meio deslocado e, tipo, cair no grupo errado, né? Acontece, mas a gente tem que se movimentar para que a vida consiga seguir andando, né? E as coisas deem certo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito nesse canal para receber as notificações mais rápido. Deixe o seu comentário aqui se você já está nessa viagem de morar fora e se teve dificuldade de fazer amizade. E muito obrigado por me assistir.